A gente fazendo o nosso vídeo 4. Em relação à nossa série geométrica, nós temos aqui alguns exemplos de séries geométricas, certo? Então, uma série geométrica, ela precisa ter essa característica, essa carinha. Um primeiro termo mais o segundo termo vezes a razão, terceiro termo vezes a razão, e assim sucessivamente. Então, o termo ele é multiplicado várias vezes pela razão. Para cada novo termo, você tem ele multiplicado pela razão. Aqui nós temos alguns exemplos de séries geométricas, certo? Então, nessas nossas séries geométricas, nestes nossos exemplos, nós temos, cada uma tem um primeiro termo e uma razão. Nesse momento, eu só quero mostrar para vocês o que é uma série geométrica, qual é o primeiro termo e qual é a razão. É mais uma visão do que é uma série geométrica. Então, primeiro, 1, 2, 4, 8, 2 elevado a k. O primeiro termo, esse valor aqui. A razão é quanto que a gente precisa multiplicar para chegar nesse segundo termo, que no nosso caso é 2. Então, o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Como a razão é maior do que 1, maior ou igual a 1, nós sabemos que essa nossa série ela vai divergir. Realmente, se nós somarmos tudo isso, vai dar infinito, ela vai ser divergente. Segunda razão, segunda série. 3 sobre 10, 3 sobre 10 ao quadrado, 3 sobre 10 ao cubo. O nosso primeiro termo é o 3 sobre 10. 3 sobre 10. A nossa razão, para chegar neste aqui, ele é multiplicado por 1 sobre 10. Então, a nossa razão é 1/10, que é menor do que 1. Portanto, ela converge, ok? Nossa terceira série. 1 meio, menos 1 quarto, mais 1 oitavo, menos 1 sobre 16. Primeiro, veja que esse sinal está alternando. Então, a nossa razão ela vai ser negativa. O nosso primeiro termo vai ser 1 meio. De 1 meio para 1 quarto tem que ser multiplicado por 1 meio. Então, essa nossa razão é igual a 1 meio. Módulo dessa razão é menor do que 1, portanto, nós temos que essa nossa série, ela é convergente, ela converge. Outra série, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. O nosso primeiro termo é 1. E a nossa razão? Bom, 1 vezes 1, que vai ficar 1, vezes 1, que vai ficar 1. Portanto, a nossa razão também é igual a 1. Aqui fica fácil a gente verificar por que a série dr igual a 1 diverge. Veja, esta é a série que poderia ser dada por somatório de 1 de k igual a 1, ou k igual a 0, até infinito. Você vai estar somando infinitas vezes 1. E como você soma infinitas vezes o 1, o resultado vai ser infinito. Portanto, como o módulo é maior ou igual a 1, nós sabemos que a série diverge, ok? Outra, 1 menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, e assim por diante. Nosso primeiro termo é 1. A nossa razão, nesse caso, está apenas alternando o sinal. Então, nossa razão é menos 1. Em módulo, ela é maior ou igual a 1. Portanto, ela diverge. Como é que a gente pode ver isso na soma? Bom, se nós pegarmos esse primeiro resultado, esse nosso S1 é igual a 1. Se a gente pega o 1 e o 2, o primeiro e o segundo termo, a nossa segunda soma, 1 menos 1, vai ser 0. Se a gente pega estes 3, 1 menos 1 mais 1 vai dar 1. Se a gente pega os 4 termos, 1 mais 1, 1 menos 1 mais 1 menos 1 vai dar 0. Então, essa nossa soma ela fica alternando entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, ela não está atendendo para um determinado resultado, portanto, ela também é divergente. E a nossa última série, nesse nosso caso, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a k. Bem, nós temos uma série geométrica, onde o nosso primeiro termo é 1, e a nossa razão para sair do 1 e chegar no x, isso tem que ser multiplicado por x. De x para x ao quadrado, multiplica por x novamente. Ou seja, a nossa razão ela é igual a x.
Se a nossa razão é igual a x, ela converge? Depende. Depende do quê? Depende do x. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas essa que eu quero mostrar aqui é que esta é uma série de potência. É aquelas séries onde a gente vai estar envolvendo o x, que são chamadas séries de potência. Depende do x. Então, esse x ele é uma variável, ele é um número real que pode ser substituído por qualquer valor. E aí a gente tem todo um leque de possibilidades de estudos que a gente tem em função desse nosso x. Ele converge? Sim, mas depende do x. Qual o valor de x que eu vou colocar aí que ele vai poder convergir ou não? A gente responde daqui a pouco, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos práticos para saber se uma série ela converge ou se ela diverge. Nesse nosso primeiro exemplo, 5 sobre 4 elevado a k. A gente poderia pegar direto a razão daqui, verificar se ela converge ou se ela diverge, mas eu queria mostrar para vocês que existem outras coisas que a gente pode estar fazendo aqui. Se nós desenvolvermos alguns dos termos, para k igual a 0, a gente vai ter o primeiro termo, que é 5. Para k igual a 1, a gente tem 5 quartos. Para k igual a 2, nós temos 5 sobre 4 ao quadrado. Para k igual a 3, 5 sobre 4 ao cubo. E assim consecutivamente, certo? O que a gente pode verificar nessa nossa série? Nosso primeiro termo, ele é 5. A nossa razão? Bom, a nossa razão é o que precisa ser multiplicado para nós chegarmos ao próximo termo, que nesse caso é 1/4. Mas como é que a gente pode fazer isso se olhando para cá eu não consigo entender? Bom, a gente também pode encontrar a razão, né? Pegando o k mais 1 dividido pelo o k, ou seja, 5 quartos dividido pelo anterior, que é 5. Não precisa nem ser genérico, pode ser valor normal mesmo. O k mais 1 dividido por o k. Então, vai ficar 5 quartos vezes 1/5. Isso, vezes 1/5, multiplica pelo inverso. Aqui vai simplificar, o resultado vai ser 1/4, que é essa nossa razão. Então, a nossa razão é igual a 1/4, que em módulo ela é menor do que 1, portanto, nós temos que esta série ela é convergente, ou seja, ela converge. Beleza? Mais um exemplo. Outra aplicação das séries geométricas é transformar dízimas periódicas em frações. E aí a gente pode utilizar a soma de uma série geométrica para transformar isso aqui em uma fração. Para isso, vamos escrever isso aqui como uma série geométrica. Então, lembrando lá daquele nosso exemplo 0,22222, o nosso exemplo prático, a gente pode reescrever isso aqui como 0,784. Ele está repetindo 784, 784, 784. Ah, outra coisa, isso aqui também pode ser representado algumas vezes dessa maneira, certo? Esse traço refere-se aos números que vão estar se repetindo. Então, 0,784 mais 0,000784 e assim consecutivamente. Esse primeiro termo é a mesma coisa que 784 sobre 1.000. 3 números após a vírgula, 3 zeros. 784 sobre 100.000. Não, 1 milhão. São 6 zeros depois da vírgula, 6 zeros aqui. 6 casas depois da vírgula, 6 zeros. Mais, e assim consecutivamente. Escrevendo isso aqui como expoente, a gente vai ter o primeiro termo como 784 sobre 10 elevado ao cubo, mais 784 sobre 10 elevado à sexta. O próximo vai ser o quê? 784 sobre 10 elevado à nona, porque vão ser 9 casas decimais. E assim consecutivamente, certo? Aqui a gente já consegue pegar o primeiro termo, que é
784 sobre 10 ao cubo. Qual é a razão? Bom, deste termo para esse termo, a única coisa que aumentou foi a quantidade de zeros aqui no nosso 10, né? Então, a nossa razão, se a gente fazer essa divisão do jeito que nós fizemos antes, essa nossa razão vai ser 1 sobre 10 ao cubo. É uma série geométrica cuja razão em módulo ela é menor do que 1, portanto, ela converge. Se ela converge, a gente consegue encontrar a soma. Como que é a soma de uma série geométrica? S é igual a sobre 1 menos R. Primeiro termo, 1 menos a razão. Portanto, a nossa soma vai ser o nosso primeiro termo, que é 784 sobre 10 ao cubo, dividido pela razão, que é 1 sobre 10 ao cubo. Arrumando isso aqui, 784 sobre 10 ao cubo, multiplicando tudo pelo inverso do eliminador, 10 ao cubo sobre 1. Opa, estou esquecendo aqui. 1 menos a razão. Estou aplicando a fórmula errada, gente. Estou no piloto automático. Voltando, então. Primeiro termo, 774 sobre 10 ao cubo, dividido por 1 menos a razão. 1 menos a razão, que é 1 sobre 10 ao cubo. Ok? Então, o que é esse nosso 1 aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 10 ao cubo sobre 10 ao cubo, não é isso? Fica mais fácil de trabalharmos isso. Então, vai ficar 784 sobre 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo menos 1, vai ficar 999 sobre 10 ao cubo. Trabalhando com essa fração, multiplicando todos pelo inverso do denominador, a gente vai ter 784 sobre 10 ao cubo, ou simplesmente multiplicando pelo inverso, né? 10 ao cubo sobre 999. Esses dois vai dar para simplificar. Nós teremos como resultado 784 sobre 999. Façam aí na calculadora, vocês vão verificar que vai dar exatamente esse nosso resultado que está aqui. Ok? Mais uma série geométrica, mais um exemplo de série geométrica. Tem várias maneiras de nós resolvermos essa. Eu vou fazer desenvolvendo este termo aqui, reescrevendo, trabalhando com essas nossas potências dessa nossa série. Então, aqui nós teremos somatório de k igual a 1 até o infinito, 3 elevado a 2k. Esse 3 elevado a 2k, esse 2 está multiplicando k. Então, a gente pode pegar só o 3 elevado a 2 e deixar o k como expoência, como expoente. Então, 3 elevado a 2k, 3 ao quadrado vai ficar 9, 9 elevado a k. 5 elevado a 1 menos k, fazendo o mesmo que a gente fez em outras aulas, vai ficar separando esse nosso expoente, né? É a mesma coisa que 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a menos k. Como esse expoente está negativo, a gente pode passar ele dividindo. Então, nós teremos somatório de k igual a 1 até infinito, de 5 elevado a 1, que é esse nosso termo, o 9 elevado a k permanece no numerador, e o 5 elevado a menos k, como o expoente é negativo, ele vai para o denominador. Isso é a mesma coisa que nós escrevermos 5 vezes 9 quintos elevado a k, certo? Tudo isso de k igual a 1 até infinito. Bom, aqui a gente já consegue encontrar qual é o primeiro termo e qual é a razão. Como 9 quintos está elevado a k, a nossa razão vai ser 9 quintos. Mas, se alguém tiver dificuldade, a gente ainda pode desenvolver isso aqui em termos. O importante é você saber qual é a razão e quanto que é, e saber se ela converge ou se ela diverge. O método para resolver em si, se você quer pegar direto o resultado aqui, ou se você quer esmiuçar mais para entender, depende de você, certo? Isso fica a seu dispor. Então, eu sempre vou estar desenvolvendo mais completo, mas você pode fazer as contas direto. Eu até aconselho a fazer as contas direto,
porque o conteúdo flui mais rapidamente quando você faz todas essas contas diretas, certo? Então, didaticamente, eu acabo fazendo todas essas continhas. Para k igual a 1, a gente vai ter 5 vezes 9 quintos, mais, para k igual a 2, 5 vezes 9 quintos ao quadrado. Para k igual a 3, 5 vezes 9 quintos ao cubo. Assim consecutivamente. O nosso primeiro termo, isso aqui vai simplificar, vai ser 9. E a razão? Bom, daqui para cá, primeiro para o segundo para o terceiro, a razão é 9 quintos. 9 quintos é maior do que 1, portanto, temos que ela divide. Mas, professora, se eu colocar 9 quintos naquela soma lá no nosso S, que é igual a dividido por 1 menos a razão, eu não vou encontrar um resultado? Vai sim. Mas lembrem-se que esta soma aqui, ela é baseada no limite tender para zero. Aqui você tinha mais um limite de AR elevado a K, quando K tende para infinito. Se essa razão é maior do que 1, esse limite ele vai ir para infinito. Então, esta soma aqui, ela só funciona, ela só é válida quando o R for menor do que 1. E aí, ela converge, certo? Então, se você encontrar essa razão e fazer a soma, você vai encontrar um resultado. Mas você está usando ele de maneira errada, porque o limite não é zero e você está simplesmente jogando um termo fora. Ok? Vamos ao próximo exemplo, então. Somatório de x elevado a k. Aqui nós temos aquele exemplo que eu comentei antes, da série de potência, lembra? Então, se nós desenvolvermos um pouquinho desse nosso exemplo, isso aqui vai ser igual. Primeiro termo, de k igual a zero até infinito. X elevado a zero, todo número elevado a zero, 1. Para k igual a 1, x. Para k igual a 2, x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, e assim consecutivamente. Converge, professora? Converge. Depende. Depende do quê? Depende do valor do x. Nós sabemos que essa nossa série, o nosso primeiro termo é 1. E a razão? Bom, a razão aqui, ela é igual a x. Se a razão é igual a x, lembra que para uma série geométrica convergir, a razão tem que ser menor do que 1. Portanto, o módulo de x tem que ser menor do que 1. Isso implica que o x ele tem que estar entre 1 e menos 1. Então, quando isso acontece, ela converge. Ela converge se o módulo de x for menor do que 1. E quando ela diverge? Bom, ela diverge se o módulo de x for maior ou igual a 1. Ou seja, se o x é maior ou igual a 1, ou se o x é menor ou igual a menos 1. Graficamente, é isso aqui. No menos 1, antes do menos 1, inclusive o menos 1. E no mais 1, inclusive o mais 1, aqui ela diverge. Aqui ela diverge. E aqui, entre o menos 1 e o mais 1, com espaço aberto, aqui no menos 1 e no mais 1, ela converge. Certo? Então, esses são alguns exemplos de séries geométricas. Na prática, você encontra a razão e, dada a razão, em módulo, verifica se ela é maior ou menor do que 1. Enfatizo que as séries geométricas é a série que tem mais aplicações. Fractais, escadas, o quicar de uma bola, enfim, no livro vocês vão ter vários exemplos, várias aplicações, melhor dizendo, que nos levam à série geométrica. E realmente ela é uma das principais séries que a gente vai estar utilizando. Ok? É isso, gente. Obrigada e bons estudos.